Então, tá bom. Então, eu vou apresentar a professora Márcia Carvalho de Abreu Martim. A professora Márcia é professora titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, realizou pós-doutorado na City University of New York, Brooklyn College, Estados Unidos, no período de 1987 a 1989. Ela é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, nível 1B, e desenvolve pesquisa na área de cristalografia e novos materiais, em especial sílica mesoporosa e nanoestruturada para veiculação de fármacos e vacinas. Professora Márcia publicou 133 trabalhos científicos, é inventora de 12 patentes, sendo que 11 são internacionais, orientou 12 estudantes de mestrado, 10 de doutorado, 25 de iniciação científica e supervisionou 12 pós-doutorandos. Professora Márcia é renomada pesquisadora na área de cristalografia, atua em vários grupos de pesquisas, projetos temáticos e CEPIT. É atualmente membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Nanotecnologia Farmacêutica, e é membro do Comitê Gestor do Cisnano USP. Professora Márcia é colaboradora há cerca de 15 anos em nosso grupo de pesquisa, NanoGeneSkin, atuando na elucidação da estrutura líquido-cristalina de formulações desenvolvidas para terapia gênica antissense, ou seja, veiculação de cRNAs. Hoje, a professora Márcia abordará inovações em vacinas orais, tendo a física como principal suporte a essa pesquisa. Professora Márcia, muito obrigada pela sua presença, sua contribuição no Cisnano USP, e eu passo a palavra a você. Bom, primeiramente, Maria Vitória, eu queria agradecer a oportunidade de falar no Cisnano, e em especial a abertura que a professora Maria Vitória está fazendo desse seminário, porque nós colaboramos há tantos anos e é sempre muito bom ter um parceiro científico, né, nos apresentando. Então, hoje eu vou contar uma história para vocês de quase 20 anos, claro que não, em uma hora a gente não consegue falar de projetos de tão longo tempo, mas eu selecionei aqui alguns resultados mais recentes, e como amanhã eu vou também falar no SBPAT, eu vou fazer uma apresentação que está em inglês, mas obviamente vou falar em português, né? Esse é um trabalho científico a várias mãos, de colegas do Instituto de Física, como o Cristiano Oliveira e o José Luiz Lopes, a Tereza Martins, que é da Unifesp de Diadema, uma química, o Cristiano e o Zé Luiz são físicos, e um grupo de pesquisadores extremamente talentosos, né, do Instituto Butantan, com quem eu tenho feito esse trabalho de colaboração, e em especial o coordenador desse grupo, que é o Dr. Oswaldo Santana. E mais recentemente se uniu a esse grupo um conjunto de pesquisadores do exterior, que é o Dr. Nikolai Kartijilov, do Helmholtz Center em Berlim, e a doutora Heloísa Bordalo, do Niels Bohr Institute, que nos trouxe um estudante de mestrado que participou aqui do nosso projeto por 6 meses, o Martin Rasmussen. Então, mas esse trabalho mais recente que eu vou contar para vocês nessa apresentação de hoje, começar um pouquinho com a história para a gente poder entender em que pé que nós estamos, né, e o que foi necessário desenvolver nesse período tão grande. Bom, Opa, não estou conseguindo ir page down. Ixi. Se eu estou com a tela cheia, eu não estou conseguindo ir page down, gente. Ixi, teve que sair aqui. Clica na apresentação, professora. Aonde? Na apresentação. Ah. Ou tem ou no próprio... Ah, na própria apresentação. Tá. Exato. Deixa eu ir para cima, tem como? Como assim para cima? Eu fui para baixo, né, na apresentação.
Aí eu vou tentar ver como é que nós vamos por aqui, que é bastante complicado isso daqui, mais complicado do que a gente operar um equipamento sofisticado, né? Mas, enfim, deixa eu contar um pouquinho para vocês, porque tem um ônibus aqui nessa fotografia que está nos mostrando a estrutura dessas sílicas mesoporosas ordenadas, que eu vou contar para vocês um pouquinho hoje, como é que elas são, porque toda essa história começou há muitos anos atrás, numa viagem de ônibus Campinas-São Paulo, em que eu encontrei o Dr. Oswaldo Santana, que também fazia esse caminho, né? E naquele dia eu tinha feito uma experiência de espalhamento de raio-x a baixos ângulos desses materiais porosos ordenados, né? Cuja estrutura aqui, né? Porque a gente pode ver, né? Morfologia por espalhamento, não, por microscopia eletrônica de varredura, e aqui a morfologia também por microscopia eletrônica de transmissão, esse material é formado por partículas de dimensão da ordem de 20 microns, mas que possui uma mesoporosidade, ou seja, poros ordenados, que a gente pode ver aqui na microscopia eletrônica de transmissão, e aqui a gente pode ver que também tem uma simetria 6, né? Que são poros ordenados com uma estrutura hexagonal. Então, dentro desses caninhos aqui, que tem da ordem de 1 a 2 micros, nós temos poros ordenados com uma simetria hexagonal, que são os que nós chamamos de mesoporos. As paredes desse material é composta por sílica amorfa, e nessa sílica amorfa a gente também tem microporos, ou seja, poros menores do que 2 nanômetros. Esses poros aqui, eles são da ordem de 10 nanômetros. E, além disso, dentro dessa partícula, que é micrométrica, a gente tem os macroporos. Então, aqui nós temos macroporos. Dentro desses caninhos, nós temos os mesoporos, e formando a parede desses mesoporos, essa sílica amorfa possui microporos. Esses materiais, que são chamados como Santa Bárbaras amorfos, eles foram desenvolvidos em 1998 por um conjunto de pesquisadores e da Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, e a maioria desses materiais eles foram desenvolvidos para refino de petróleo, por exemplo, e quando eles foram desenvolvidos, eles foram, assim, houve um grande número de patentes que praticamente varreu toda a área da física, né? Só que eles esqueceram de uma coisa. Eles esqueceram que esse material poderia ser utilizado também como um carreador, um veículo para antígeno, para a produção de vacinas. E foi desta conversa, né, num ônibus, em 2002, com o Dr. Oswaldo Santana, que já sabia que a sílica ela ativava o sistema imunológico, que nós começamos esse trabalho. Então, os primeiros trabalhos foram com imunizações subcutâneas em camundongos, e essas imunizações foram com uma proteína da Escherichia coli, um veneno de cobra, uma proteína padrão, que é bovino serum albumin, BSA, e Human Gamma Globulin, que é HGG, incorporadas nesse material mesoporoso ordenado, tá? Logo que nós começamos trabalhos, os resultados foram extremamente interessantes, e o Dr. Oswaldo Santana apresentou esses trabalhos numa reunião no Instituto Butantan, onde estava presente uma pessoa do comitê científico da Cristal Indústria Farmacêutica, e disse ao professor Oswaldo Santana que esse material era interessante para se fazer uma patente. Então, foi depositada inicialmente uma patente nacional, que se tornou mais para frente, em 2007 foi depositada uma patente internacional, aceita primeiramente na África do Sul, em 2008, e essa patente
é chamada pelo Dr. Oswaldo como uma responsabilidade público-privada. Por quê? Porque a gente, como pesquisador de uma universidade pública, né, o nosso trabalho é no sentido de fazer com que essa pesquisa retorne para o país. E essa patente, né, que de 2007 a 2013, né, nós respondemos escritório de patentes no mundo inteiro e já foi aceita até na União Europeia, nos Estados Unidos, etc., ela foi doada pela Cristália para o Brasil. Então, é uma patente brasileira. Inicialmente, ela foi assinada por 3 pesquisadores da USP, mais o Dr. Oswaldo do Butantan, e o dono da Cristália, mas ela foi doada ao país, então é uma patente brasileira para o desenvolvimento de vacina oral. Bom, depois, mais para frente, um pouquinho, devido aos bons resultados que nós tivemos com imunização por via subcutânea, foi pensado em se fazer imunizações por via oral. E os nossos primeiros trabalhos, aí com a intimina beta, o veneno de cobra, BSA, HGG, foram publicados em 2006. E, a partir daí, nós publicamos trabalhos com BSA, fazendo uma série de estudos de viabilidade, toxicidade, e basicamente com hepatite B, vacina oral de hepatite B, e mais recentemente vacina oral de difteria, tá? E também vários outros estudos, por exemplo, deram origem, né, a outras linhas de pesquisa, como, por exemplo, a habilidade dessa sílica de proteger e atenuar o efeito de toxicidade de toxinas de animais, né? E por exemplo, retiradas de veneno de cobra, etc. Então, nós estabelecemos por alguns anos, né, os métodos de análise e, basicamente, aplicando tudo isso para analisar a hepatite B, né, vacina de hepatite B oral e a difteria. E desenvolvendo também outros métodos de preparação desses materiais, por exemplo, expandindo seus poros. Bom, o último país a reconhecer essa patente foi o Brasil. É estranho falar isso, mas é moroso, né? E isso ocorreu em 2017. Tá? Então, vários trabalhos, por exemplo, com urotoxina conjugada com SBA15, né, como um tipo de aplicação para efeito analgésico. Como eu disse aqui, uma série de estudos com a hepatite B, particularmente estudos em que se variou temperatura e pH, mostrando que é possível, essa sílica, ela é possível de utilizá-la também para proteger e termos uma vacina ativa mesmo em temperaturas ambientes e em pH ácido, básico, etc. E, mais recentemente, o conjunto de estudos que eu vou mostrar para vocês hoje, que evidenciam o fato de que nós temos vacinas que não podem ser agregadas, né? Então, esse é o contexto de um pouco do que eu vou começar a mostrar para vocês, e nós já estamos quase há 20 anos trabalhando, né, no desenvolvimento dessas vacinas orais. O que mostra que o que ocorreu nesses últimos 2 anos para o desenvolvimento das vacinas de Covid-19 eram trabalhos que já estavam ocorrendo, mas que foi vamos dizer assim, um sucesso enorme de terem conseguido tantas vacinas com plataformas tão diferentes num tão curto intervalo de tempo. Bom, o primeiro trabalho, inclusive usando imunização subcutânea em camundongos, foi com essa proteína intimina beta, que é uma proteína pequena, que é da Escherichia coli, que ele é responsável pela conexão da Escherichia coli às paredes do intestino. E fazer uma vacina, né, para essa doença,
né, que causa diarreia, morte em crianças, era extremamente importante. Então, qual foi a estratégia utilizada? Então, como veículos chamados de adjuvantes, foi utilizada a SBA15 e um adjuvante incompleto de Freund, que é um adjuvante utilizado para animais, porque no começo a gente pensou, bom, vamos tentar fazer uma vacina para animais. E essa intimina beta foi, então, né, colocada em contato com a SBA15 e também com esse adjuvante incompleto de Freund. A vida, então, né, nesses dois veículos, e foram inoculados, primeiro, um conjunto de camundongos, chamados camundongos isogênicos, que são idênticos geneticamente, né? E também camundongos que são excelentes respondedores para a produção de anticorpos, e camundongos também que não são bons respondedores, têm uma resposta bastante baixa à produção de anticorpos, né? E esses camundongos isogênicos, eles foram inoculados com a SBA15, né, a solução de SBA15, também com a solução 1 e 2 em separado, a intimina beta, em seguida a SBA15, a intimina beta na SBA15 e para comparação no adjuvante de Freud. Enquanto que para a comparação, os camundongos bons respondedores e maus respondedores foram inoculados com as soluções 3 e 4 para a comparação. Bom, qual foi o resultado para os camundongos isogênicos? Isso é título de anticorpos numa escala logarítmica. Então, a gente vê que só a SBA15 não produz anticorpos, isso é muito bom, né? Ela pode ser dada, né, aos camundongos sem produzir qualquer efeito de, vamos dizer assim, que não é indesejável, produzindo anticorpos. Se você dá apenas a SBA15 e depois a intimina, a produção de anticorpos é muito baixa, ou seja, é necessário sempre a gente ter um veículo para encaminhar esse antígeno ao sistema imunológico. E aqui o adjuvante de Freund, SBA15, que deram resultados bastante similares. Mas o resultado mais surpreendente ocorreu com os maus respondedores. Então, os isogênicos têm resposta similar, os bons respondedores, que para a produção de anticorpos têm respostas também similares, né? Mas os camundongos maus respondedores tiveram uma resposta similar aos bons respondedores. Então, o que aconteceu? Essa SBA15 induziu um aumento na produção de anticorpos. Esses camundongos maus respondedores, eles têm uma atividade macrofágica muito alta, o que não permite, então, eles destroem o antígeno, não permitindo uma apresentação eficiente desses antígenos. Eles fagocitam os antígenos de uma forma muito violenta e não permitem que esses antígenos sejam apresentados, por exemplo, aos outros órgãos onde essa imunidade ela é criada. Então, na verdade, para esses macrófagos extremamente ávidos, ela é tóxica, mas tóxica no bom sentido. Então, esse resultado foi extremamente compensador do ponto de vista da nossa pesquisa e foi os primeiros resultados que nós apresentamos na literatura como um artigo científico. Outra resposta extremamente importante foi quando se analisou a resposta inflamatória, né? Analisando esses camundongos que AIR é Acute Inflammatory Reactivity, que tem essa Acute Inflammatory Reactivity máxima e mínima, e os controles. Então, não há a produção de linfócitos, nem de eosinófilos alergênicos, mas as células apresentadoras de antígeno, primeiramente os neutrófilos, depois os macrófagos, elas aumentam com o tempo. Tá? Então, esses estudos imunológicos mostraram que a SBA15 ela produz uma resposta inflamatória, chamando as células do sistema imunológico, olha, tem alguma coisa aqui
né? E eu preciso de vocês aqui para a gente poder formar, né, a imunidade criada pela apresentação de um antígeno ao organismo. Então, essas células apresentadoras de antígeno são muito importantes para a gente criar esse sistema imunológico quando se apresenta, né, algo estranho ao organismo. Então, primeiro os eustrófilos e, em seguida, esses macrófagos, né, mostraram uma resposta muito grande tanto para os respondedores de baixa, né, resposta inflamatória, quanto para os de alta. Bom, do ponto de vista de imunização, a eficiência da imunização ela é maior se a gente coloca esse antígeno via injetável. Por quê? Porque vai direto para o sangue, tá? Entretanto, do ponto de vista prático, é o pior, porque você necessita de insumos, como injeção, pessoal treinado, né? E é muito caro também esse tipo de processo, né? Mas, do ponto de vista prático, a oral, embora a eficiência de imunização seja menor, devido ao fato que a gente tem que passar pelo todo o sistema gastrointestinal, ela é a mais prática. E imersão, obviamente, também seria uma alternativa se nós pensarmos, por exemplo, que essa imersão seria, no caso, a gente, por exemplo, ter um adesivo, porque, obviamente, ninguém é um peixinho para entrar numa piscina de antígenos, né? Então, o grande trabalho que a gente tem é fazer com que essa praticidade da imunização oral se faça viável do ponto de vista de eficiência, tal qual é pelo método injetável, né? Então, o que acontece se a gente pensa numa imunização oral? Como é que a gente pensa nessa resposta? Primeiro, se é oral, a gente tem que proteger, né, o nosso antígeno, por exemplo, no caso da SBA15, ele tem que estar dentro aqui, ou da mesoporosidade ou da macroporosidade, tá? Para que seja apresentado a essas células dendríticas, que são as células apresentadoras de antígeno, que tem que chegar até o intestino fino, né, do duodeno, etc., chegar até o intestino, para que as células que vão ser as células da imunidade, né, criada, né, as células que vão criar essa imunidade, possam atuar, né, que os macrófagos levem até os órgãos, que essas células de memória, vamos dizer assim, da imunidade estejam presentes, tanto para ativar quanto para regular, e que os linfócitos, né, que aumentam a resposta imunológica, possam estar presentes no organismo. Então, todo esse processo aqui, ele deve ser feito de tal maneira que a gente passe essa barreira aqui do sistema gastrointestinal, chegando até essa região do intestino, onde o sistema linfático está presente e a gente possa, né, os macrófagos possam conduzir para os órgãos de interesse do sistema imunológico, por exemplo, o baço. E aí eu peguei essa informação da Sociedade Brasileira de Imunologia, que nos fala sobre a cobertura de vacinação e o coeficiente de incidência numa proporção de 100 mil habitantes. Vejam, por exemplo, em 1990, o caso da difteria. Aqui nós temos a cobertura vacinal, que está aqui em porcentagem, e o coeficiente de incidência em cada 100 mil habitantes. Então, em 2017, a cobertura vacinal era extremamente alta, entre 80% e 100%, e já não havia mais registros de difteria, né, de casos de difteria. A vacina de difteria é a vacina tríplice, que também é dada com a de meningite tipo B. Então, é difteria, coqueluche e tétano. Então, é difteria, tétano e pertussis, que é a coqueluche. Em particular, essa vacina de tétano, para as crianças que recebem essa vacinação, ela tem que ter reforço. E essa é uma vacina extremamente dolorosa. E eu sei disso porque eu tenho uma netinha que tomou esse reforço, que ficou
um dia sem caminhar e outro dia mancando. Então, eu tenho interesse pessoal no desenvolvimento de uma vacina oral para que as crianças não sofram com isso, além do que das vantagens que eu já falei até o momento. Outra doença muito perigosa que é a meningite, né? Então, a vacina, a cobertura vacinal e a meningite, aqui mostrada desde 2001 até 2013, aqui temos a cobertura vacinal aqui, né, que está desse lado, entre 100 e 88, e a incidência de meningite a cada 100 mil habitantes do lado direito aqui, né, cujo coeficiente é 0,05 até 0,20. Tá? E essa vacina é uma vacina pentavalente, é difteria, coqueluche e tétano, essa meningite de hemofilus tipo B, né? E também a da hepatite B. Então, qual é o nosso trabalho atual? O nosso trabalho atual nós desenvolvemos vacina oral para hepatite tipo B. Para difteria, agora nós iniciamos o estudo do tétano e pretendemos também, então, ver se nós conseguimos, pelo menos, fazer uma vacina trivalente. Tá? Então, está aqui o que é dado às crianças hoje em dia no Brasil. Bom, e essa sílica? Por que um físico vai estudar essa sílica? Primeiro, porque o código de barras, a carteira de identidade desses materiais que foram inicialmente desenvolvidos, não para essa sílica que eu mostrei para vocês, que é da família SBA, mas para uma família 41, que chama Mobile Company Materials, que são materiais que têm estrutura porosa hexagonal, cúbica ou lamelar. Tá? E a carteira de identidade, o código de barra desses materiais que tem, por exemplo, uma estrutura de poros ordenados, tipo hexagonal ou cúbica de corpo centrado ou lamelar, é o espalhamento de raio-x a baixos ângulos. Então, aqui temos indexação desse princípio de Babinet, não só os átomos, eles mostram uma interferência construtiva quando em contato com a radiação X, mas também a falta dos átomos, ou seja, essa flutuação de densidade eletrônica, né? Quando a gente tem poros ordenados, também mostram esse código de barras que nos permite identificar, indexar, etc. Tá? Então, do ponto de vista de colocar antígenos, essas estruturas hexagonais e cúbicas são extremamente interessantes, enquanto que a lamelar não, porque como esses materiais são criados a partir do uso de moldes que podem ser de surfactantes ou de polímeros anfifílicos, se você remove numa estrutura laminar essa base, esse molde, ela colapsa. Então, o nosso trabalho tem sido o desenvolvimento dessas estruturas com um diâmetro de poros adequados para podermos colocar os antígenos protegidos nessas estruturas. Bom, então, o que a gente pode fazer? Se a gente utilizar o espalhamento de raio-x a baixos ângulos, né? Por que a baixos ângulos? Porque nós não estamos falando de dimensões de átomos, que é fração de nanômetro. Nós estamos falando de dezenas de nanômetros. Então, como nós temos que o espalhamento de raio-x ou qualquer fenômeno de interferência com raio-x, o que nós estamos é o espaço recíproco, não o espaço direto, coisas maiores são vistas a baixos ângulos e coisas menores a ângulos maiores. Então, todo esse espalhamento a gente vê, né, a sua interferência a baixos ângulos. Juntando esses dados de espalhamento de raio-x a baixos ângulos com medidas de porosimetria, por exemplo, por adsorção de nitrogênio, nós conseguimos fazer uma análise qualitativa do que a gente pode chamar de propriedades texturais. Por exemplo, se a gente tem uma estrutura hexagonal, a gente mede o parâmetro de rede usando o espalhamento de raio-x, a difração de raio-x a baixos ângulos, a gente consegue, por exemplo, usando o diâmetro dos poros, que a gente mede
por adsorção, o volume de poros, a área superficial, a microporosidade, etc., determinar a espessura da parede, o que dá, por exemplo, ao material resistência mecânica, né? Tanto das estruturas hexagonais como das estruturas cúbicas. Mas isso é uma análise apenas qualitativa, tá certo? Então, é possível a gente sintetizar esses materiais com um excelente perfil, né? Quando a gente olha os dados de Sachs, um excelente perfil, aquelas curvas, aquele código de barras me parece extremamente interessante, mas com uma larga distribuição de tamanho de poros, porque a parte ordenada é só uma parte que constitui a amostra, e a parte desordenada? Então, o que a gente tenta fazer é uma otimização dessa síntese de tal maneira a não só analisar a parte ordenada, mas analisar também a parte desordenada, para que nós consigamos entender como esses sistemas conseguem armazenar esses antígenos de forma não agregada e, de preferência, na estrutura mesoporosa. Tá? Então, esse é o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que nós fizemos nos estudos, utilizando também microscopia eletrônica de transmissão, que muitas vezes é necessária para desvendar a estrutura, é fazer essa análise qualitativa do ponto de vista de propriedades texturais. Mas, como todo físico, a gente gosta de um modelo. Tá? E, por sorte do destino, de novo, não é só o ônibus que a gente encontra um excelente imunologista para conversar. Aqui no Instituto de Física, o Dr. Cristiano Oliveira desenvolveu um modelo para a formação dessas sílicas in situ, né, no processo de formação dessas sílicas mesoporosas ordenadas, que foi adaptado para as nossas amostras em pó. Porque o que a gente faz? A gente coloca um molde, né? No caso dessas sílicas que nós trabalhamos, é o molde polimérico anfifílico, a sílica está em volta, se faz um processo, né, de preparação, remove-se esse molde por calcinação e nós ficamos com esses sistemas ordenados. E quando a gente faz essa remoção desse molde, nós ficamos com um pozinho. E essa amostra em pó é que a gente faz com que o antígeno seja encapsulado a partir de um líquido, tá certo? Então, a nossa amostra em pó está aqui. E isso daqui é uma simulação do resultado de espalhamento de raio-x a baixos ângulos, tanto do fator de estrutura, da estrutura, o quê? Da nossa estrutura mesoporosa ordenada, que está aqui com pontinhos, quanto esses pontilhados aqui do nosso fator de forma, que são aqueles caninhos cilíndricos de sílica, né, amorfa. Bom, uma das perguntas que nos faziam, né, quando nós começamos esses estudos, é: aonde está o antígeno? E era uma pergunta que eu nunca sabia responder por conta das nossas análises qualitativas. O que a gente sabia por microscopia eletrônica de transmissão é que o antígeno da hepatite, que é hepatite B surface antigen, é uma virus-like particle. Essas partículas têm da ordem de 20 a 30 nanômetros. E, portanto, elas não caberiam dentro dos mesoporos dessa sílica, que tem da ordem de 10 nanômetros. Então, elas deviam estar, essas partículas, aqui na macroporosidade dessa sílica. Tá? Mas, no caso da anatoxina difterica, ou seja, a toxina da difteria desativada, né? Tem um microfone aberto. Oi, tem um microfone aberto aqui que eu estou escutando um barulho, né? A gente conseguiu ver por microscopia eletrônica de transmissão a anatoxina difterica dentro dos mesoporos dessa sílica, certo? Mas a gente precisa não só saber se está dentro, se está fora, como está, de que forma que está, qual é a melhor maneira, qual é o processo de liberação desse antígeno que nos permita ter uma excelente resposta imunológica, como a gente observou nos nossos resultados, que eu vou mostrar para vocês.
Bom, outra pergunta que nos fazia é o seguinte: onde está essa sílica nos órgãos dos camundongos? Claro que para ter uma patente foi testado também em animais maiores. E para isso o trabalho de um físico é importante. Por quê? Porque nós utilizamos Particle Induced X-ray Emission, que é PIXE, é uma técnica, na verdade nós usamos prótons para analisar a nossa sílica, né, nos órgãos dos camundongos. Inicialmente, nós fizemos um trabalho em que a gente havia sacrifício dos camundongos e nós coletávamos os órgãos desses camundongos e calcinávamos e medíamos a concentração de silício. Mas nós vimos depois, posteriormente, que nós podíamos detectar nas fezes de camundongos. E um resultado extremamente interessante é que, quando nós analisamos nos órgãos dos camundongos, nós vimos que depois de 35 dias ainda estava presente em baço. Mas depois de 70 dias não estava presente em mais nenhum outro órgão dos camundongos, ou seja, era eliminado. E essa eliminação se faz realmente através das fezes, que foi esse resultado. Mas aqui está, por exemplo, uma simulação desse Proton Induced X-ray Emission PIXE, que é um resultado que a gente obtém aqui no laboratório de análise de materiais por feixes iônicos do Instituto de Física da USP. Mas o que foi a dificuldade desse trabalho? É que, gente, sílica, se a gente for olhar, a gente come sílica na salada todo dia. Se a gente vai na praia, a gente está exposto à sílica o tempo todo, né? Ao óxido de silício. E os próprios camundongos, eles têm sílica na ração. Então, toda essa barra aqui azul é exatamente o que a gente encontra nos nossos controles, né? Porque tem na ração dos camundongos. E o que a gente pode ver tanto para os controles, depois de 6 horas, depois de 12 horas, depois de 24 horas e depois de 48 horas, que isso está dentro dos controles, mas que depois de que é dada o reforço na segunda dose, os macrófagos são eliminados, essas partículas são grandes, elas têm da ordem de 20 micros, então isso é muito bom porque nós estamos fora daquela questão da toxicidade dos nanos, porque o que é nano é a estrutura interna dessas partículas, e depois também de 24 horas, né, dessas diferentes caixinhas que a gente tem, 2 caixinhas aqui de camundongos, a gente já volta para o basal, né? Então, isso aí é realmente eliminado nas fezes e é um resultado extremamente importante, porque a gente não quer que essa sílica fique no organismo, tá certo? E, obviamente, tomar um remédio que contém sílica de uso contínuo é muito diferente de uma vacina que é dada, né, em longos períodos e poucas vezes. Então, tudo corroborava para nós termos um material interessante. Bom, então, o que nós estudamos? Eu vou mostrar alguns resultados para vocês, que é o seguinte: nós estudamos a hepatite B, que está incorporada na macroporosidade, e a anatoxina difitérica, que está incorporada na mesoporosidade. O que a gente pode ver? Que a própria solução fosfato, onde a gente tem, né, diluído esses antígenos, ela também compete pelo espaço vazio que a gente tem dentro desses poros. Então, a gente aqui tem volume de poros, aqui a gente tem só com o PBS aqui, essa Phosphate Buffer Saline Solution, né? Já compete aqui diminuindo a área superficial e o volume de poros, e a gente vê aqui, quando a gente tem algo grande, né? Esse algo grande, a única coisa que ele pode fazer é bloquear a entrada dos poros. Não temos muita diferença nem na porosidade, nem na área aqui superficial. Em contrapartida, se algo entra dentro da mesoporosidade, a gente vê aqui é uma proporção de 1 de antígeno em massa para 5 de sílica, 1 para 10, 1 para 25. Mas o que a gente tem que analisar? Que não só essas concentrações aqui, por exemplo, estamos aproveitando tudo, está tudo lá dentro,
né? Mas não pode agregar, por 2 motivos. E eu fui entender isso muito recentemente. A agregação não é boa do ponto de vista de expor esses antígenos às células do sistema imunológico. Se tem agregado, o que está aqui dentro não está exposto às células do sistema imunológico. E mais do que isso, se tem uma agregação, pode formar um trombo. E isso é muito ruim se isso cai na corrente sanguínea, tá certo? Então, são esses 2 aspectos que a gente tem que olhar na hora de produzir uma vacina, e mesmo que seja por via oral, porque ela vai ser introduzida através das placas de Peyer por sistema linfático, né? Bom, a primeira coisa que a gente faz é usar, por exemplo, uma solução tampão com um determinado pH e olhar esses antígenos em solução, como é que eles estão, e fazer um modelo. Se a estrutura é conhecida, tá? Nós podemos, eventualmente, fazer esse modelo assim, dessa forma, que como se fosse com bolinhas, bolinhas, ou simplesmente colocar nessas bolinhas, né, os resultados de Sachs com a estrutura e ver se isso faz sentido. E isso nos dá uma dimensão desse tamanho, que a gente já viu que é compatível com os dados de microscopia, e aqui é compatível com o fato de a gente ter uns 9 nanômetros assim, mas na outra direção a gente tem da ordem de 4, 5 nanômetros, o que possibilita essa anatoxina difterica entrar nos mesoporos da sílica. Então, a pergunta era, como é que estão esses antígenos dentro da sílica? Eles estão dispersos, estão agregados? E como eles são liberados dessa sílica? E como isso influi na resposta imunológica? Bom, então, a primeira coisa que a gente faz é analisar isso. Segunda coisa que nós fizemos é estudos de espalhamento de raio-x a baixos ângulos in situ. Então, como é esse estudo? Esse estudo é o seguinte, nós temos aqui manter essa solução em que a gente coloca esse pozinho com o antígeno dentro de uma solução tampão, em que a gente pode simular o meio gástrico, né, do estômago e do intestino, usando a US Farmacopeia. E eu vou contar para vocês que eu devo tudo isso à professora Maria Vitória Bentley, por causa de nossa colaboração de idas e vindas, e lá para conversar sobre os trabalhos em Ribeirão Preto, eu perguntei para as alunas dela, existe algum polímero, existe essa farmacopeia que eu possa saber como é que eu posso simular o suco gástrico, o suco intestinal? E elas disseram sim. Então, os primeiros experimentos eu fiz com pancreatina, fiz com uma série de outros componentes, né, que, na verdade, me deram só problema, né? Porque eles formam uns macarrõezinhos aí e entopem todo esse sistema. Por quê? Porque eu tenho que passar essa solução através de uma bomba peristáltica para dentro aqui do equipamento de raio-x. E à medida que essa solução no tempo vai passando, vai sendo detectado in situ o espalhamento de raio-x a baixos ângulos. E isso nos permite analisar o processo de liberação desse antígeno em função do tempo. Tá? Então, a gente mantém a temperatura aqui, coloca, né, em suco gástrico e em fluido intestinal, e também, graças a essa colaboração com a professora Maria Vitória, eu descobri que havia um polímero chamado eudragite, que é sensível ao pH. E esse polímero, ele é insolúvel em meio ácido e solúvel em meio básico, que é exatamente o que a gente precisa para passar pelo estômago e chegar até o duodeno. E nós utilizamos inicialmente, nossos primeiros estudos foram com o antígeno da hepatite B e com essa proteína padrão pequenininha, que é a BSA. Tá? E isso foi a tese de doutorado do Francisco Mariano Neto. Bom, só que fazer tudo isso, a gente precisava ter um modelo. Ou seja, esse modelo tinha que ter um fator
de forma que está esse cilindro aqui, que é um cilindro bidimensional, porque do ponto de vista do raio-x, essa dimensão eu consigo detectar. Tá? Mas a dimensão micrométrica desse cilindro, ela tem que fazer parte do meu modelo, mas do ponto de vista de introduzir aí como informação o que está acontecendo, né, eu tenho que ver o diâmetro desse cilindro. E o fator de estrutura, que é o fato desses poros estarem ordenados aqui numa rede hexagonal. Então, nós temos que escrever esse fator de estrutura e esse fator de forma para esses sistemas na forma de pó e depois eles em solução. E está aqui, por exemplo, o resultado que a gente obteve da SBA15 em água, então o pó diluído em água. Então, o fator de forma está aqui, os cilindros, e o fator de estrutura está aqui. Bom, o que nós temos como modelamento? Foi adaptado, né, dos trabalhos do professor Cristiano Oliveira e também de um grupo, né, de Aarhus, na Dinamarca, onde o professor Cristiano trabalhou, né, para a gente conseguir reproduzir os nossos resultados experimentais do pó para uma solução. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é uma função de resolução. Isso implica que nós temos que considerar parâmetros geométricos que interferem no nosso resultado experimental. Por exemplo, fendas, o fato da radiação não ser monocromática, etc, etc. E aqui a gente tem, por exemplo, o fator de forma, né, dos caninhos, né, de sílica, e o fator de estrutura, o S de Q, a contribuição da microporosidade, eventualmente uma agregação à medida que esse antígeno vai saindo da solução. Se nós temos, por exemplo, partes dessa sílica desagregada em solução, e um background contínuo, por exemplo, que a gente coloca aqui e que não tem efeito como função do tempo. Tá? Bom, então, quais são os parâmetros que o nosso modelo tem? Então, a gente tem, primeiro, um fator de escala que descreve a contribuição dos mesoporos, um fator de escala que descreve a contribuição dos microporos, o parâmetro de rede, o domínio, né, dessa rede hexagonal organizada, a forma do pico, que pode ser gaussiana, lorentziana, pode ser uma combinação dessas duas formas, né? Um fator de desordem, descrever a desordem dessa rede hexagonal, o raio interno dos cilindros, o raio externo dos cilindros, o comprimento desses cilindros, né? E aqui um parâmetro extremamente importante, que é a razão entre a densidade eletrônica que nós temos dentro e fora desses cilindros, e que varia a partir do momento que a gente tem alguma coisa introduzida. Tá? Um fator de smearing eu não sei dizer isso, mas seria de borrar, borrar, né? Um parâmetro de borramento do cilindro externo, e a polidispersividade, o raio de giro dos microporos, fator de escala para alguma coisa extra, um fator de escala se eu tenho sílica solta, e o background constante. Aí vocês vão me dizer, puxa lá, vida, você tem aquela informação e você tem todos esses parâmetros para variar? Não. Na verdade, o que a gente faz é estabelecer parâmetros muito bem definidos e mantê-los constantes e, basicamente, analisar a flutuação de densidade eletrônica com esse ρ e esse fator de escala da contribuição de algo que está saindo dessa minha sílica e está voltando em solução. Então, é o processo de liberação desse antígeno que nos interessa. Bom, então, nós estudamos, gente, como eu disse no início, com pepsina, pancreatina, e isso foi um resultado inicial, mas que como são coisas dispersas naquela solução, nos trouxe problema de interpretação quantitativa. Então, mais recentemente, nós usamos solução de PBS, né? Solução que mimetizava o intestino e o gástrico, mas sem colocar esses componentes dessas soluções. Tá? Então, SBA15 numa solução padrão, tá? E ela aqui com
a hepatite, também dissolvida em PBS, o que vai acontecendo em função do tempo. Tá? Então, nós analisamos ela pura, que é SBA15, depois com o antígeno da hepatite B, numa relação de 1:30 e 1:10, anatoxina difterica. Aqui para intestino, aqui gástrico, intestino, e aqui intestino e gástrico também, aí colocando também o eudragite. Mas nós fizemos um trabalho analisando 2 fatores. O primeiro fator era o material que a gente produzia aqui em escala de laboratório, que no máximo a gente conseguia produzir um material 4 gramas nesses beckers comum de laboratório, então em pequena escala. E aí a Cristal Indústria Farmacêutica começou a produzir esses materiais numa escala pelo menos 10 vezes maior, de 40 gramas. E qual foi o resultado que nos deixou bastante decepcionado? Que a resposta de anticorpos que nós tínhamos com a sílica produzida em laboratório era positiva, e com a sílica produzida em escala industrial, a resposta não era uma resposta de produção de anticorpos razoável, era baixa, né? Então, nós começamos a pensar o que está acontecendo e começamos a fazer as nossas comparações, tá? Então, quando a gente olha a sílica nessa solução de PBS, quando a gente coloca em solução e está o antígeno lá incorporado, a primeira coisa que ocorre nessa sílica é o preenchimento dela com a solução de PBS que está ali, né? Mas quando a gente tem esse processo, no caso da hepatite, tanto a densidade eletrônica quanto o extra diminui no caso desta sílica produzida na indústria, e essa diminuição, ou seja, esse release, acontece só depois de 6 e 8 horas. Tá? Enquanto que das amostras que a gente tinha em laboratório, isso acontecia gradativamente desde o começo. Então, havia... o antígeno ficava presa nessa sílica. E por que isso acontecia? Né? Então, esse antígeno, ele é liberado e ele agrega, tá certo? O mesmo acontece em solução intestinal, e não havia nenhuma mudança em suco gástrico, o mesmo com eudragite, porque em suco gástrico e eudragite o resultado é similar, né? Porque o eudragite é igual em suco gástrico e seria a mesma situação. Então, no laboratório tinha desde o começo essa liberação rápida, quase que instantânea, entrando a solução dentro da sílica e saindo gradativamente no caso da hepatite. O que nós pudemos verificar? Primeiro, né, que havia carbono e sódio dentro dessas partículas produzidas na indústria farmacêutica, e que a morfologia dessas sílicas era diferente. E no caso da hepatite, como ela está dentro da macroporosidade, embora a gente não tenha feito nenhuma análise quantitativa das diferenças da macroporosidade, isso pode sim afetar essa liberação. Então, o resultado ainda precisa ser aprimorado de tal maneira que a gente possa escalonar tudo isso para uma produção em indústria, tá? E no caso da difteria? Bom, no caso da difteria, vocês podem ver aqui, ó, nós temos... Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui um pouquinho mais para baixo, porque eu não estou enxergando. Não sei se vocês estão enxergando aqui. No caso da difteria, ela está aqui dentro ou desses caninhos ou dentro aqui dessas colar de pérolas aqui, né, dessas bolinhas aqui, desses rods menorzinhos da sílica, porque ela consegue entrar aí dentro. Então, a SBA15 pura está aqui, ela em solução de PBS, porque o PBS entra dentro, e ela com a anatoxina. Então, a gente consegue ver a entrada bastante brusca no início da solução de PBS, e depois essa anatoxina sendo liberada até depois de 35 horas, gradativamente,
e os camundongos tendo uma resposta imunológica satisfatória. Então, em solução intestinal, né, esse decréscimo tem essa liberação e esse aumento, então, à medida que é liberado, vai, então, agregando aí, né, em aglomerados dessa anatoxina, nessa solução que a gente tem aí, né, em fluido intestinal, como a gente analisou. Mas o que a gente viu também, olhando os resultados da simulação? Primeiro, que tanto em PBS como a anatoxina junto com o PBS, não havia maiores flutuações de densidade eletrônica nem de agregação extra. Então, saía junto com esse PBS, mas aí essa saída não promovia mais agregação. Então, era um resultado interessante. E uma pequena variação no raio interno, mas isso porque fica coberto, obviamente, de solução, né? Então, a gente já tinha aí um resultado satisfatório, né, de como era esse processo de liberação, que é lento, né, e permite a entrada, o que parecia que não era o caso produzida em escala industrial, que ficava presa ali, né, no caso da hepatite. Bom, o que mais? Bom, como eu disse, era importante saber o estado de agregação, tá? Porque um dos princípios básicos da imunologia é que essa distribuição de antígeno, em particular dentro dessa matriz dicílica, deve ser controlada para evitar agregados. Então, foram utilizadas técnicas de tomografia por contraste de fase, XPCT, que foi feita no síncrotron europeu, SRF, e toda essa contribuição veio através da professora Heloísa Bordalo, do Niels Bohr Institute, que foi, de novo, uma feliz coincidência, vamos dizer assim, de interferência construtiva, porque uma vez eu estava no síncrotron, a professora Heloísa estava no síncrotron brasileiro, teve uma comitiva da Dinamarca, e eu percebi que a expertise da professora Heloísa era extremamente relevante para o nosso trabalho e deu assim um aumento na qualidade do que a gente pode dizer que pode produzir como vacina oral hoje em dia, muito grande. E também, através da colaboração com o professor Nicolai, do Centro de Berlim, foi feita também tomografia de atenuação por raio-x e por nêutrons. Por que por raio-x e por nêutrons? Porque os nêutrons, eles conseguem uma resposta a elementos leves, e os raios-x não. Então, é importante comparar nêutrons e raio-x para exatamente ver o caso do que a gente tem, né, elementos mais pesados no PBS e elementos mais leves quando a gente está com o antígeno, né, que é carbono, oxigênio, nitrogênio, etc. Também foram feitas medidas, isso aqui no síncrotron suíço, de microscopia por transmissão, né, junto com espectroscopia de absorção de raio-x, mas na borda, né, de raio-x moles, né, mas na borda do carbono. Então, se fazia uma microscopia de raio-x por transmissão, ao mesmo tempo, né, que se olhava a borda do carbono, que deve estar presente apenas quando a gente tem o antígeno, para ver se ele estava agregado ou não dentro das nossas matrizes de sílica. Bom, então, o que a gente pode, o que foi possível ver com a hepatite? Primeira coisa, se a concentração de sílica é 2 para uma concentração em massa de antígeno, esses aglomerados aqui que estão em diferentes cores, essa é uma visualização 3D, eles estão claramente, né, dentro da macroporosidade, que a gente também pode ver aqui pelo contraste aqui por raio-x, né, e por nêutrons, para essas tomografias de raio-x e de nêutrons, tá certo? Então, se a gente tem, por outro lado, uma concentração maior ainda de 1 para 1, forma-se plateletes que parecem cristais dentro desses materiais.
E também essa visualização 3D dessa macroporosidade desse material, que foi vista, então, por essa espectroscopia por contraste de fase, a gente pode ver aqui esses macroporos e acompanhar os macroporos, né, se está presente aqui os antígenos ou não, fazendo simplesmente uma análise, né, de visualização 3D do que a gente tem nessa macroporosidade. Bom, resultado desse trabalho. Foram vistos agregados variando a concentração de antígeno de 1 para 1 para sílica até 1 para 100 de sílica em todas as amostras. Só que, a partir de um certo valor, por exemplo, numa diluição de 1 para 40, já a gente podia ver que havia uns agregados, mas havia, sim, partículas isoladas, né? Então, esse é um indício de que essa concentração, mesmo que a gente tenha bastante poro nessa sílica que não está preenchido, ou esses macroporos não estão preenchidos, se a gente coloca uma concentração ideal, essa concentração ideal não permite o processo de agregação. E esse resultado foi extremamente compatível com os resultados de encapsulação que foram medidos por métodos de ELISA no Instituto Butantan, que mostra que nessa proporção de 1,40, 79% desse antígeno da hepatite já estava, né, incorporado dentro da sílica. Então, nós conseguimos determinar qual é a concentração ideal, pelo menos nas nossas sílicas produzidas em laboratório e também, obviamente, nessas sílicas que nós vamos aprimorar, né, em escala industrial, nesses nossos materiais. Bom, e que mais? Essa microscopia por imagem, né, acoplada também à análise da borda de absorção do carbono, quer seja para ligações CO, que são devidas à contaminação de CO2, tá? Ou acima da borda, acima dessas ligações, por exemplo, CH e CN, foi possível verificar que nas partículas de sílica havia, sim, né, agregados, mas também havia regiões em que a gente, por fazer essa análise, né, por microscopia, varrendo a amostra, havia, sim, regiões em que a gente não tinha esses agregados, complementando as análises de tomografia por contraste de fase, tá? E mostrando também que essa concentração aqui era a concentração que nos indicava ideal para poder preparar esses materiais. Bom, e no caso da anatoxina difitérica? No caso da anatoxina difitérica, essas tomografias por contraste de fase mostrou que nessa concentração de 1 para 10, tanto essa agregação que já existe pelo fato da gente ter aí, né, a solução, quando a gente colocava junto a anatoxina difitérica, não havia, a porcentagem de agregação não aumentava, era em torno de 6%, 5%. Então, o fato da gente ter essa anatoxina não produzia mais agregação. Já existe uma certa agregação, mas 95% está desagregado. E fazendo essa varredura numa amostra bastante grande, que pode ser, por exemplo, até se a gente pensar numa vacina oral que seja uma pílula, a gente vê que a presença de carbono está exatamente na anatoxina. Então, você vai mapeando e vai mostrando que esse carbono é devido à anatoxina e não está nem no PBS, nem na SBA15 pura, né? Então, o resultado também é extremamente importante, novamente, para evitar essa agregação, né? E aí, os resultados biológicos, né? Então, os resultados biológicos que já foram publicados das nossas amostras mostram o seguinte: o adjuvante permitido para uso humano é o hidróxido de alumínio. Então, os trabalhos foram feitos comparando o hidróxido de alumínio com a hepatite B e a SBA15. Então, por exemplo, aqui hidróxido de alumínio subcutâneo
e a SBA15 subcutânea. Aí, se dá só o antígeno por via oral, não tem produção de anticorpos aqui. Mas se nós damos por via oral a SBA15, né, junto com o antígeno da hepatite, a produção de antígenos é tão boa quanto subcutânea. A mesma coisa aqui, tá? Para os outros, né? Os outros subclasses de antígenos que a gente tem aqui, né? Então, tanto para IgG, anti-HBsAg, quanto IgG2 e IgG1. Então, todos os resultados nos mostraram que quando a gente compara o AL2O3 subcutâneo e o oral, né, que é uma vacina, o oral é excelente depois de 7 dias, 14 dias e até 30 dias, quando se dá um booster, pode-se até dar um booster também de injeção para melhorar essa resposta imunológica. Então, sempre é necessário, às vezes, o reforço, né? O booster seria um reforço. E no caso da anatoxina difitérica, que nós temos os resultados apenas para sílicas de laboratório, né? Vejam vocês, é subcutânea, a oral, o hidróxido de alumínio, lembre que aqui a gente tem escala log, o hidróxido de alumínio subcutâneo e a anatoxina oral. Então, nós podemos mostrar de novo, depois de 7 dias e depois de 19 dias, que nós temos uma excelente resposta, tanto para a subcutânea quanto para a oral. E esse é o nosso último trabalho aqui, que foi produzido em 2021. Outro resultado, aqui está o doutor Oswaldo Santana, que é motivador, é que essa anatoxina difitérica, ela não estava produzindo esse soro, né, em cavalos que são imunizados, né, que produzem o soro de neutralização, caso alguém tenha a doença, eles não estavam produzindo uma quantidade de soro suficiente. Aí o doutor Oswaldo, ele resolveu colocar não a anatoxina, mas colocar a própria toxina difitérica dentro da SBA15. E os cavalos foram imunizados e ele ficou por 2 horas observando os cavalos que não tiveram nenhuma reação sistêmica, não suaram, nada, e não tiveram nenhuma reação local. Tá? E depois de 12 meses, a produção dos soro neutralizantes tinha aumentado aqui, vamos dizer, um fator 8, né? E, portanto, não só é capaz de produzir uma vacina, mas também esse soro neutralizante. E o importante é que esse adjuvante incompleto de Freund, que é utilizado em vacina animal, ele é um adjuvante oleoso. Sendo um adjuvante oleoso, ele faz com que na pele dos animais forma um granuloma, que é dolorido, etc. Enquanto que a sílica, ela é imediatamente diluída, né? Se você dá por subcutânea e também por via oral, isso obviamente não é um problema. Então, além disso, não há formação desses granulomas e são resultados promissores para, eventualmente, a gente ter uma vacina oral de difteria, hepatite, agora o tétano, e, posteriormente, talvez, para coqueluche. Então, como conclusão do que eu queria mostrar para vocês hoje, a gente tem feito um mantra, né, dos nossos trabalhos aí de quase 20 anos, que isso é de uma convivência com os imunologistas, né? Principalmente o doutor Oswaldo Santana, que a resposta protetora é mais eficientemente induzida se a imunização é através de mucosa, oral ou nasal, e que a vasta maioria das vacinas em uso é dado através de injeção e estão associadas a custo alto e a desconforto, tá? Então, a gente tem naturalmente imunização por via oral e nasal, né, por onde entram as coisas no nosso organismo, mas a gente é imunizado
por algo que tem alto custo, desconforto, etc., que é a injeção. E a rota natural das infecções é a mucosa intestinal. Portanto, a administração de antígeno através dessa mucosa mimetiza a indução natural de proteção. Então, essas imunizações orais podem ser particularmente vantajosas devido à fácil administração e efeitos colaterais minimizados, né? Nessas imunizações orais, nós estamos convencidos que essa sílica essas partículas, né, que são micro, né, mas que têm essa organização nanoestrutural interna, né, elas agem como uma proteção para antígenos, inclusive para pH e temperatura. Certo? Nós mostramos isso, que é muito, protege mesmo, foram estudos que foram feitos usando dicroísmo circular e fluorescência, foi um trabalho solicitado por uma pesquisadora do Instituto Butantan, a doutora Viviane Botoso, aqui com o nosso colega, o José Luiz, e também para epítodos imunodominantes, por exemplo, aquela coroinha da COVID, né? Permitindo uma liberação lenta e eficiente, ativando o sistema imunológico com uma indução competente e com memória imunológica, porque o que vale não é só a gente ter os antígenos ali, mas a memória imunológica é extremamente importante. Bom, o que nós aprendemos nesses últimos anos? Nós aprendemos que a morfologia, principalmente por causa dessa colaboração com a professora Heloísa, que a morfologia dessa sílica é uma questão a ser entendida e controlada para a gente produzir boas vacinas orais. Se a gente não consegue colocar dentro da mesoporosidade, mas a gente pode sim conseguir poros até da ordem de 30 nanômetros, fazendo uma sílica com dilatadores de estrutura, tá? A produção dessa sílica em escala industrial é uma questão em aberto e uma tarefa difícil, tá? E a agregação, ela deve ser evitada em qualquer tipo de vacina, quer ser pelo contato com os anticorpos, né, com todas as células do sistema imunológico, quer ser para evitar a formação de agregados, né, trombose, por exemplo. E que os testes clínicos, a gente precisa um dia começar a fazer. Mas o que aconteceu? Toda a nossa equipe, ela é uma equipe que trabalha no Butantan. E essas equipes do Butantan, elas têm uma demanda extremamente alta. Por exemplo, teve dengue, teve zika, teve chikungunya, esse Aedes aegypti, né, que tanto aí perturbou, né? E, obviamente, elas têm que ser direcionadas a fazer esses trabalhos, e agora com a Covid também, né? Então, a gente entende que nossos testes clínicos podem ser feitos se a gente tiver uma abertura, não só no Butantan, mas em outros lugares, e um dia a gente espera, talvez daqui mais 10 anos, sei lá, né, fazer, né, alguns testes clínicos em humanos com as nossas vacinas. Bom, então eu gostaria de agradecer, né, primeiro a todos esses cientistas colaborativos. A gente fala que a gente tem uma equipe que não concorre, né, que não, vamos dizer, que não compete, mas que é colaborativa, que é muito melhor do que ser competitiva, que são os pesquisadores do Instituto Butantan, a Ariane Trezena, a Milena Akamatsu, a Milene Tino, a Viviane Bozo, né? E a Tereza Martins da Unifesp, que é uma química e que é capaz de produzir amostras extremamente interessantes para os nossos estudos, a doutora Heloísa Bordala do Niels-Bohr, o doutor Nikolai Kartijilov do Helmholtz Center em Berlim, o professor Cristiano Oliveira e Zé Luiz Lopes, aqui do Instituto de Física, esse estudante, Martin Rasmussen, que veio passar 6 meses aqui no Brasil e que fez um trabalho maravilhoso, grande parte é a tese de mestrado dele, e é o nosso mentor intelectual desse trabalho, que é o doutor Oswaldo Santana, do Instituto Butantan.
E a gente tem que agradecer também aos órgãos de fomento, a Cristália, que pagou pela vacina e cedeu essa vacina ao Brasil. E eu gostaria também de agradecer a todos vocês pela atenção e estou disposta aqui a responder as perguntas que eventualmente vocês tenham alguma curiosidade do trabalho. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Márcia, pela excelente apresentação. É muito característico sua pela didática, né? A gente consegue acompanhar essas estruturas, esses cálculos. E então nós estamos abertos a questões aí da audiência, tá? Iniciando, eu vou fazer uma questão, né? Fala. A gente que é farmacêutico, a gente se depara, né? Eu acho que você cobriu vários fatores, né? Então, você tem um controle de como produzir essa estrutura, da onde que está o antígeno, né? Mas ainda fica uma questão, né? A questão da sílica mesoporosa. Ela é biodegradável? Como que fica a eliminação dela no caso da vacina oral? Você passou que a ração dos animais tem, né? A gente está exposto... É nas fezes dos animais. Tá. Por exemplo, quando nós fizemos com os órgãos de camundongos, depois de 70 dias não havia nada de sílica em nenhum órgão. Pulmão, rim, nada. Baço, fígado, nada, não havia nada. E só que depois de 35 dias estava no baço, ainda no baço. Então, foi levado do intestino pelos macrófagos até o baço. Mas depois de 70 dias não tinha mais. Aonde está isso? Ela foi eliminada pelas fezes. Tá. E ela o que eu acho que é interessante, Maria Vitória, é que ela é nano internamente. Sim, ela é enorme. Uhum. Né? Ela é micrométrica. Então, ela sai mesmo. E os macrófagos, nesses trabalhos que a gente fez, a gente viu os macrófagos, claro que pelo grupo do Butantan, as alunas do Oswaldo, tudo, eles viram que os macrófagos fagocitam, não morrem. Claro que se você dá muita sílica, eles vão aí, né, morrer também, né? Vão ser destruídos. Mas eles sobrevivem, sabe? E aí, como eles estão com aquela sílica, eu faço uma imagem assim, mais ou menos, recruta o sistema imunológico, entendeu? Eu falo, olha, aqui tem alguma coisa que está chamando a minha atenção. Então, as células começam a aparecer, né? Próximas ali. Eu acho que os imunologistas explicam muito melhor isso. Claro. E recrutamento, levar esse material para os órgãos, através do sistema linfático, etc., né? Que está ali próximo do intestino, e chamar essas outras células, por isso que tem inflamação, certo? É extremamente importante para você formar imunidade. Certo. De memória, inclusive. E, Marta, pensando já no medicamento, na vacina, né? Como seria essa administração? Ela seria dispersa em líquido? Ela poderia ser em cápsula? Pode ser em cápsula, ou, por exemplo, eu acho, na minha opinião, porque tudo testado em camundongo, veja, o sistema gástrico do camundongo é muito pequenininho. O sistema gástrico nosso é enorme. Então, na minha opinião, tem que ter eudragite. Então, você coloca, por exemplo, a sílica seca e cobre com eudragite, porque nós já mostramos na tese do Francisco que chega a retardar em 12 horas, 24 horas, para você... Então, dá tempo de chegar lá tranquilamente, no intestino, tá? Então, você põe o eudragite e leva a solução de PBS ácida. Ela é um pouquinho ácida, tá? E você leva. Na hora de administrar, você mistura isso daí e dá proporção. Mas nós temos que fazer teste clínico para saber quanto, etc, né?
E depois fazer essa relação da dose, né? A massa de Isso, sílica, exatamente. material, por peso, Isso, exatamente. imaginar como que vai administrar isso. Exatamente, mas a gente precisaria, claro que o pessoal do Butantan sabe tudo isso, né? Sim. Porque eles fazem testes clínicos, tudo, mas a gente teria que ter, né, uma possibilidade de fazer, né? Esses testes. Não, Eu acho que maravilha, isso é o maravilha. que falta, né? Eu só estou pensando Mas assim, enquanto isso, a gente como está colocar no desenvolvendo. humano, né? Como administrar no humano, Isso, forma farmacêutica, o que isso. também tem que ter para viabilizar aí a administração, tá? Isso. Mas muito, muito bom, eu acho que é um trabalho, assim, de contribuição para a saúde pública, né? A gente vê a perspectiva aí para humanos, tanto crianças como adultos, e também possibilidades para vacina animal, também, É. né? É um sistema muito interessante, tá? Alguém mais quer falar? Deixa eu ver, tem aqui certo. O professor Emanuel Carrilho falou que tem sílica na pasta de dente, então não deve ser muito complicada a questão da toxicidade, tá? E sabe onde tem muita sílica? Uhum. Tem muita sílica em remédios. Eu comecei a ficar interessada em bula de remédio. Aí eu olhava ali a bula de remédio. Tem sílica, no revestimento de comprimidos a gente tem sílica também. Tá? E é diferente de você tomar uma sílica, né, assim como uma medicação, e tomar uma vacina, né? Uhum. Que é, enfim. A dose é até menor, né? Isso. Mas muito bom. Professora Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu fiquei muito interessada como que você verificou aonde o antígeno está dentro dessas estruturas. Onde está, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo. A parte do antígeno que tem que estar disponível, né? Como que vocês fizeram isso? Achei bem interessante essa parte. Então, quando a gente faz o espalhamento de raio-x abaixo os ângulos, espera aí só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Você está vendo um pouco da minha... Sim, da apresentação. Está voltando. Está voltando, né? Eu quero mostrar aqui. Quando você faz esses estudos, tá certo? E você está analisando a flutuação de densidade eletrônica e o que está aparecendo para fora, a única coisa que pode estar entrando e saindo aí é o próprio antígeno, que está em solução de PBS. Certo? Porque é o que a gente tem aí. Mas tudo isso é um método o quê? É um método indireto, porque é através de modelos. Tá? Mas o que a gente pressupõe? Que isso está ocorrendo mesmo nos animais, porque senão os animais não estavam produzindo anticorpos. Tá certo? E eu posso dizer uma experiência que o Oswaldo fez, que ele achava muito... Ele conta essa história. Quando ele começou a colocar uma solução nessa sílica, ela tem uma área superficial enorme, chega a 800, 700, 800 metros quadrados por grama. Ele estava no laboratório pegou um tantinho de sílica, colocou uma solução, né? E foi fazer outra coisa. E quando ele voltou para olhar, cadê a solução? Tinha desaparecido. Porque a sílica ela é uma esponja. Ele ficou até duvidando se ele tinha colocado ou não. Né? Então, ela fica embebida. E o que a gente faz para ter ela em pó? A gente seca ela com o PBS e tudo em 35, no máximo 40 graus. Então, fica um pozinho branco com tudo lá dentro. Tá certo? E para soltar, vai aí com o camundongo, dá, etc. e tal. E aí a gente sabe que produziu antígeno. Né? Então, tudo que a gente faz por saques é em função de um modelo. Certo? Mas, quando a Heloísa mostrou
a presença, aqui estão os modelos, tá vendo? Decresce o O, aumenta o S extra, então tudo são inferências, né, dos nossos modelos, mantendo certas coisas que a gente vê aqui, né, nos dados de Sachs variando com o tempo. Mas quando a Heloísa faz realmente imagem, tá? Ela vê que está lá. Por exemplo, se tem muita concentração de hepatite, está tudo aqui, ó. E que não está aqui todas as figuras, mas você consegue fazer por contraste, ver exatamente aonde está. Perfeito, perfeito. Entendi agora. Exatamente onde está. E aqui, ó, é nêutrons e aqui é raio-x. E está exatamente junto com o PBS. Né? E foi o que. E tem vários. É que esses trabalhos ainda não foram publicados. Eu submeti o artigo que dia? Ontem, antes de ontem. Nossa. Então tem que esperar um pouquinho. Não, vamos ver se aceitam, né? Professora Manuel, por favor. Boa noite. Fiquei encantado com o trabalho, professora Márcia. Nossa, eu nunca imaginaria ter sílica como elicitadora de anticorpos para ser usado como vacina. Mas nessa direção que a professora Maria Vitória perguntou, onde localiza o antígeno, eu gostaria de saber se tem informação do tipo de ligação, porque a gente sabe que sílica e biomoléculas têm uma relação aí de amor e ódio, né? Acho que o ponto elétrico de biomoléculas é muito importante, porque a sílica ela tem um potencial zeta negativo. Então, dá para a gente modular, dá para fazer a distorção e o release bem controlado. No caso das moléculas que a senhora usou como antígeno, tem esse tipo de informação? Se forma alguma... Não, é só inclusão ou existe um tipo de ligação? Então, a gente faz uma adsorção. A gente não detectou por FTIR nada que haja mudança das ligações químicas, entendeu? Então, é só uma distorção. Mas, quando foi colocado uma funcionalização com amina, o resultado foi o mesmo. Mas nós estamos agora, de novo, fazendo isso. Entendeu? Para fazer estudos sistemáticos. Sim. É isso que eu ia dizer, se tem informação do ponto isoelétrico, pelo menos dos antígenos proteicos, né? A informação do ponto isoelétrico, se é catiônico ou aniônico, vai dar para entender se tem interação eletrostática ou não. Isso é importante se você quiser reter mais ou menos. Mas tudo está indicando que no caso, por exemplo, daquela sílica produzida na indústria que tem sódio, a gente vê que parece que a hepatite ela bloqueou e ali ficou. Entendeu? Uhum. E demorou para sair dali. Então, pode ser que seja uma influência dessa superfície, de algum tipo de ligação. Isso a gente não sabe ainda. Né? Mas é algo que a gente pode investigar, sim, funcionalizando. Nós agora estamos começando um estudo mudando a morfologia. E a gente precisa arrumar uma maneira de quantificar isso. E também colocando, a gente pode colocar assim, funcionalizar com carga positiva ou negativa. E ver se muda esse processo de liberação, entendeu? Sim. Mas quando você funcionaliza, você diminui o diâmetro dos poros, concorda? Sim. E a gente quer de todo jeito proteger nos poros. Não, eu acho que ajustando simplesmente o pH da solução para controlar a densidade de carga negativa no interior dela e dependência do próprio antígeno. Se ele é aniônico, ele não vai entrar no poro. Se ele for catiônico, ele pode não sair. Então, tem que ter um balanço de carga nesse processo. Acho que é bem possível.
Isso nós ainda não fizemos nenhum estudo sistemático de potencial zeta, nada. Porque a gente se concentrou em estrutura, né? Sim, sim. E na resposta de antígeno. Mas a gente tem como fazer isso aqui, na física, sabe? E Sim. tem expertise nisso. Uhum. Né? Excelente, muito obrigado, professora. Parabéns pelo trabalho. Ver. Acho que tem muito trabalho pela frente ainda, né? Muito trabalho. Bom, mais alguém quer fazer algum comentário ou pergunta, professora Márcia? Eu quero. Por favor, pode falar. Oi, Márcia. Renata, tudo bom? Oi, Renata, tudo bem? Parabéns, viu? Lindo trabalho. Eu fico impressionada como uma física, né, consegue falar aí de imuno, permear por todas as áreas aí tão bem, né? Deu uma aula aí de imuno para a gente, achei muito lindo o trabalho. E vocês ainda não tentaram, então, outros templates? A que vocês estão trabalhando é a Santa Bárbara. Ai, desculpa. Não, acho que Your internet connection is unstable. Ixi, eu estou dentro da USP. Fala de novo, Renata, por favor. O template que vocês estão usando, vocês estão trabalhando com a Santa Bárbara. Vocês não testaram outro template? Testaram? Ah, sim, sim. E aquelas que eu ando lendo muito daquelas hollow silica nanoparticles, que ela tem a cavidade aqui oca para você incorporar substâncias ou moléculas maiores. Essas vocês não trabalharam ainda? Então, porque o que a gente está fazendo são as cúbicas, né? Então, essas cúbicas que a gente tem pronta, por enquanto, nós temos um químico excelente no grupo, que é o Luiz Carlos Cides da Silva. E o Luiz, ele já conseguiu uma cavidade de 23 nanômetros, sabe? Mas a entrada é aquelas tipo tinteiro. Então, você tem um gargalo e aqui ela é cúbica de corpo centrado. Ou pode ser cúbica também de face centrada. Aqui a gente já conseguiu 9 nanômetros e aqui a gente conseguiu algo em torno de 20, 30 nanômetros. Então, só que no caso da hepatite, a gente precisa fazer algo, essas não seriam boas, a gente precisa fazer a própria SBA15 maior, entendeu? E a gente já conseguiu fazer. Mas, por exemplo, para a difteria e para o tétano, tudo bem. Tá? O tétano é maior que a difteria. O tétano tem uns 12 nanômetros, mais ou menos, que é o que nós começamos agora. Muito bem, muito legal. Parabéns, viu, Márcia? Muito sucesso. Obrigada. Tá. Bom, só falar, o Luiz Carlos Cides foi pós-doc, né, do INCT Nanofarma. Muito bom ver ele participando também. Nossa, ele faz milagres no laboratório. Ele é fabuloso. Né? Os físicos sem os químicos não são ninguém. Eles sabem fazer amostra, eles são maravilhosos. Né? Que bom. É um trabalho multidisciplinar, né? Vou pedir esse trecho da regravação, viu, professora? Quem está falando? O Emanuel. Aqui da Química de São Carlos. O Dr. Emanuel de São Carlos, ele é diretor do IQISC. Da Química de São Carlos aqui. Professor, vou gravar esse trecho e vou levar lá para os colegas da física. Não, mas é verdade. Se a gente olhar a história da física, sabe, os grandes desenvolvimentos... Marie Curie, ela trabalhava no laboratório, né? E os grandes avanços da física foram devido aos avanços da química. Né? Sim, são co-irmãs, né? A química quântica, ela está anos-luz na frente da física quântica. E muito mais difícil de se fazer. E eu sou fã dos químicos, eu tenho uma inveja de saber fazer as coisas assim, tira assim, sabe muito. Né? Que bom ouvir. Obrigado. Mais alguma pergunta do pessoal que está assistindo?
Bom, Márcia, acho que a gente teria um tempão aqui para falar, né? Acho que você tem muita contribuição, muito conhecimento, conhecimento profundo de tudo isso. E agradecer em público a colaboração que você dá ao nosso trabalho, né? A minha linha de cristais líquidos, eu não teria avançado tanto se não tivesse a contribuição da professora Márcia para fazer toda essa caracterização, o entendimento da interação do fármaco com as estruturas líquido-cristalinas. Então, é uma contribuição muito valiosa. Tá? Então, eu quero agradecer em público a essa colaboração, agradecer a sua palestra no Cisnano USP, né? E todos que tiverem interesse, né, podem entrar em contato com a professora Márcia Carvalho. O Cisnano pode passar, se você quiser passar, Márcia, aqui no chat, o seu e-mail. Não, está na primeira, peraí, eu já vou pôr a primeira aqui, ó. A primeira é mfantine@ifcampus.br. Isso. E Maria Vitória, a Lívia está presente. A Lívia, nós temos aqui uma ex-mestranda, doutoranda no nosso grupo, foi uma das primeiras alunas a trabalhar com a professora Márcia, né, projeto de cristal líquido, e a Lívia, ela foi pós-doc, pesquisadora na Espanha e agora está nos Estados Unidos, tá? Então, Lívia, saudade. E sempre colaborando com a gente. Olha ela aí. E a Luciana também, Biagini, todas as Luciana, tudo filhas da Márcia e de mim. Muito bom ter vocês. Tá. Então, olha, muito obrigada por tudo. A Lívia! E é muito bom ver. A Maria Vitória, ela tem alunas maravilhosas, todas. Obrigada, são mesmo, são mesmo. Então, tá então bom. Tá bom. Então, muito obrigada. Eu encerro, né, este webinar, tá? Ele vai estar disponível no YouTube também, se alguém quiser rever ou indicar para algum colega, tá? Vai estar disponível. E espero vê-los num próximo webinar do Cisnano USP. Muito obrigada a todos. Obrigada. Tchau e boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Márcia.